Olá, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma videoaula. Nesta videoaula eu vou fazer com vocês a correção das atividades da semana 2, PET 3, O Ser para a Morte, de Martin Heidegger. Então, quem elaborou o PET, esse volume 3, trata de um tema muito importante e interessante. O Martin Heidegger, né, foi um filósofo que viveu no século XX, trabalhou bastante as questões a respeito da existência humana, né, a nossa experiência no mundo, a nossa percepção de nós mesmos e do mundo ao nosso entorno, e a relação com alguns sentimentos mais intensos que ajudam a nos definir. Sentimentos como medo, angústia, são trabalhados aí na filosofia de Heidegger, como vocês perceberam a partir do momento que vocês fizeram a leitura do texto. Então, vamos aí falar sobre as perguntas. Vamos lá. A pergunta inicial é a seguinte: de acordo com o texto, o que é a morte? Então, se você pegasse para poder ler essa pergunta, sem ter como contexto o texto, a leitura que vocês leram aí do Heidegger, seria uma resposta muito simples, né? O que é a morte? A morte é a privação da vida, a ausência da vida, é o fim, certo? Só que o Heidegger é um filósofo aí que tem N limitações, N problemas, inclusive com a participação do sistema nazista. O Heidegger, ele tem uma reflexão muito interessante a respeito da morte, a respeito de nós mesmos. Então, ao longo do texto, que vocês têm em mãos aí, do PET de vocês, ao longo do texto, o Heidegger acaba apontando a morte como uma ameaça à vida, né? Claro, a gente nasce e a partir do momento que nós nascemos, nós já estamos sujeitos ao fim da vida. Mas a morte, conforme ela vai sendo trabalhada na nossa mente, conforme nós vamos refletindo e tomando cuidado e contato com a morte, nós começamos a perceber a morte como uma ameaça também às possibilidades de se viver. Porque quando você toma contato com a morte, com a ausência da vida, com a ideia de que a vida pode acabar, todos aqueles sonhos, todas aquelas possibilidades de escolha que você tem, seja escolhas da sua vivência diária, do que você vai fazer, do que você não vai fazer, a morte às vezes acaba sendo vista como um fim, né? Como a ausência de novas possibilidades para você e para as pessoas ao entorno. Então, a morte também é trabalhada no texto como uma fonte de angústia, né? Uma fonte de um incômodo interno e constante, uma certa ansiedade. A morte também começa a ser vista ao longo do texto como fonte para alguns de medo, pânico, tristeza. Não só a morte de si acaba sendo objeto de medo, mas também a morte dos outros, a morte dos entes amados, das pessoas queridas. Ao mesmo tempo, conforme nós vamos vivendo, a morte acaba se repetindo, né? Você olha em volta e aí você fica sabendo, fulano morreu, cicrano morreu. Você abre, por exemplo, o programa do Datena, não sei quem morreu de acidente de moto. A morte como um evento externo, como um evento alheio à morte do outro, do desconhecido, acaba sendo vista como um acontecimento comum, né? Existem aqueles que passam a ver a morte de maneira mais como algo que acontece, de que nada se pode fazer a respeito. Entretanto, o Heidegger chama muita atenção da ideia da morte como um lembrete, a angústia dessa possibilidade de você perder. Então, resposta aí da número 1, a morte seria como uma iminência que ameaça a vida, fonte de angústia, medo e tristeza, e a morte é uma iminência ameaçadora específica.
Aí a número 2, no texto, a morte é caracterizada pelos termos incondicionalidade e insuperabilidade. Define esses termos. Então, incondicionalidade, sem condições e sem restrições. E insuperabilidade é algo que não se pode ser superado, algo que não se pode transpor, algo invencível. Morte é algo que não dá para você superar a morte e sair do outro lado. Então não tem como você evitar que a morte não aconteça. Então é uma definição desses dois termos. Questão simples. Atividade 3. O texto mostra que a morte deve ser vivida como experiência antecipadora. Explique. Experiência antecipadora. Então, pensando um pouquinho no que nós comentamos anteriormente, nós temos a experiência da morte, mas a morte do nosso entorno, né? Não a morte conosco, mas a morte com outras pessoas. Morte de pessoas próximas a nós. Nós podemos estar enxergando aí no nosso noticiário, né? Nessa época de pandemia, hoje atualizado 104 mil e alguma coisa de mortes. Então, essa morte ao nosso entorno nos traz a possibilidade de enxergar que ela vai acontecer, inclusive com a gente. E essa é uma possibilidade constante, né? É uma possibilidade constante que não tem volta. É inevitável. A morte tem o poder de extinguir qualquer projeto, qualquer poder que a gente tem como indivíduos. Então, enxergar a morte ao nosso entorno, enxergar a morte como uma possibilidade imparável para dentro de nós, ajuda a gente a refletir sobre nós mesmos e sobre a nossa existência no mundo e sobre o mundo em si. Então, a morte, ela deve ser vivida como experiência antecipadora, tanto antecipadora da nossa própria extinção, como também uma experiência quase antecipadora de uma maneira pedagógica, vamos dizer assim, que vai nos ensinar a viver de forma mais autêntica, certo? Se a morte pode ocorrer com vocês a qualquer momento, por que não viver da forma melhor possível? Atividade 4. Descreva as sensações que a morte provoca. A primeira delas mas essa é uma questão que tem uma reflexão individual. Portanto, é um pouco, assim, mais resposta pessoal, porque vocês vão definir essas sensações, os sentimentos que ambas as palavras provocam. Angústia, o que seria angústia? Incômodo, uma ansiedade, um tormento, né? Uma angústia porque a morte pode acometer quem a gente gosta, pode acometer a nós mesmos. Angústia em relação a, por exemplo, a todos os projetos que as outras pessoas provavelmente possuíam e não puderam realizar porque morreram ou porque... Angústia, uma ansiedade voltada para a nossa própria morte, né? Como nós poderíamos se perder em meio a tudo isso. A palavra medo, claro, morte aí é medo, é um temor, uma consciência de perigo, né? Então, o pânico que possa acontecer conosco ou que possa acontecer de maneira muito antecipada, antes do que a gente esperaria, que possa acontecer de uma maneira mais dolorosa. A morte também pode provocar um quê de renúncia, né? A letra C aí. A renúncia pode ser uma entrega, um abandono, uma renúncia da própria vida, quando uma pessoa comete um suicídio, por exemplo. Uma renúncia das coisas que a gente gosta. Se eu vou morrer, então nada significa nada, eu vou largar tudo que eu tenho que fazer, vou viver de qualquer... vou esquecer de viver, não vou ter compromisso com nada, não vou estar nem aí.
Então a morte vai acontecer mesmo, entendeu? Ah, não estou nem aí com nada. Então essa é uma sensação de renúncia. E a perda, que é deixar de possuir, seria uma privação de algo, né? Então a perda seria a morte de alguém, por exemplo, próximo a você, é uma sensação de perda. Porque depois que a pessoa se foi, você não vai mais ter aquela pessoa perto de você. Então você perdeu, você foi privado da presença com aquela pessoa. Então você não vai ter mais a oportunidade de vivenciar as coisas com aquela pessoa, né? Então vocês podem construir as respostas com base no que vocês pensaram, com base no que vocês têm aí conhecimento. É um assunto bastante sério, tendo em vista aí o nosso contexto atual que nós estamos vivendo. E nós temos aí certeza de que essa foi a intenção do tema dessa semana. Então espero que Heidegger tenha iluminado aí alguns pensamentos, a reflexão do mundo de vocês. Espero que tenha ajudado também aí nas respostas, a clarear aí o pensamento de vocês. Espero que vocês tenham curtido aí o tema. Não é um tema bem aceito, mas é um tema que merece reflexão. Muito obrigado a todos pela atenção e até o próximo. Tchau, tchau.